O Past Continuous, também conhecido como Past Progressive, é um tempo verbal muito importante e essencial para quem quer aprender inglês e se tornar fluente. E no vídeo de hoje você vai aprender como e quando usar o Past Continuous e também como formar frases em inglês com esse tempo verbal. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E se esse vídeo for útil para você, já deixa o seu like para eu saber que você gostou. E se você quiser acompanhar dicas diárias de inglês, segue o nosso perfil lá no Instagram, @Aprendendo Inglês Rápido Oficial. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, como e quando usar o Past Continuous então? Bom, o Past Continuous ele é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que aconteceram no passado. Ou seja, nós usamos esse tempo verbal para descrever ações que estavam acontecendo em algum momento do passado. Por exemplo, It was raining yesterday. Estava chovendo ontem. My sister was working the whole day. Minha irmã estava trabalhando o dia inteiro. I was studying English last night. Eu estava estudando inglês ontem à noite. Então, sempre que a gente quiser se referir a alguma ação que estava acontecendo em algum momento do passado, a gente vai usar o Past Continuous. E como que a gente faz para formar frases com esse tempo verbal, então? Bom, para a gente formar frases no Past Continuous, nós temos a seguinte estrutura básica. Nós vamos usar o sujeito, mais o verbo to be no simple past, mais o verbo principal no gerúndio, com aquela terminação ing, o ing. E o verbo to be no passado, caso você tenha dúvida, é muito simples de ser conjugado. Como você pode ver aqui na tela, I was, you were, he was, she was, it was, we were e they were. Então, como você pode perceber, ele sempre vai ter uma dessas duas conjugações, was ou were. E uma dica extra que eu quero deixar aqui é que para que você consiga memorizar com mais facilidade dessa conjugação, que é bem simples, como você viu, é só você lembrar que nós só usamos o was com os pronomes I, he, she e it, ou seja, na primeira e na terceira pessoa do singular. E nos demais pronomes a gente sempre vai usar o were. Isso aqui é algo simples, mas talvez te ajude bastante a memorizar na hora de formar as suas frases. Bom, então como formar as frases afirmativas no Past Continuous? Para formar as frases afirmativas, nós vamos usar a estrutura padrão desse tempo verbal mesmo. Então, o sujeito mais o verbo to be, nas suas formas was ou were, dependendo ali do sujeito, mais o verbo principal no gerúndio, que é o verbo quando termina com ing. E aí a gente coloca o complemento da frase. Por exemplo, she was listening to music. Ela estava ouvindo música. Então, o she é o sujeito, was é o verbo to be e o listening é o verbo principal no gerúndio, quando se acrescenta o ing, o ing. E as frases negativas? Bom, para formar as frases negativas, nós temos apenas que acrescentar o not depois do verbo to be na frase. Então, nós temos basicamente a mesma estrutura, só que nesse caso, a gente acrescenta só o not. Então, fica sujeito, mais o verbo to be no simple past, mais o not, mais o verbo principal no gerúndio e depois o complemento da frase. Por exemplo, I was not going to my house. Eu não estava indo para minha casa. Então, nós temos aqui o sujeito e o verbo to be, I was, logo depois o not e depois o going, que é o verbo principal no gerúndio. I was not going to my house. E como formar as frases interrogativas? Bom, para fazer perguntas no Past Continuous, nós temos que inverter a ordem do sujeito com o verbo to be. Então, a frase vai ficar o verbo to be no simple past, mais o sujeito, mais o verbo principal no gerúndio e depois o complemento. Por exemplo, was he working yesterday? Ele estava trabalhando ontem? Então, como você pode ver, a gente só inverteu aqui o verbo to be com o sujeito. Então, o was ficou na frente do he. Se você quiser aprender ainda mais como formar frases em inglês em todos os tempos verbais de forma simples e descomplicada, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para conhecer o nosso e-book Guia Definitivo de Como Formar Frases em Inglês, onde você vai encontrar um guia completo para formar suas próprias frases em inglês e conhecer as principais estruturas do idioma. Agora, então, vamos ver alguns exemplos de frases no Past Continuous. Então, aqui vão os exemplos. She was working yesterday. Ela estava trabalhando ontem. I was playing soccer last night. Eu estava jogando futebol ontem à noite. They were eating a cake when I saw them. Eles estavam comendo um bolo quando eu os vi. It was snowing last week. Estava nevando semana passada. I was not sleeping. Eu não estava dormindo. It was not raining here. Não estava chovendo aqui. I was not studying for the test. Eu não estava estudando para a prova. You were not watching TV when I called you. Você não estava assistindo TV quando eu liguei para você. Was she working when you met her? Ela estava trabalhando quando você a conheceu? Were they studying English? Eles estavam estudando inglês? Were you playing video game?
Você estava jogando videogame? Was it raining there? Estava chovendo lá? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e também deixe um comentário aqui falando o que você achou. Te vejo então em um próximo vídeo.